baixo, fazendo a voz, e me empolguei. Meu baixo debaixo da máscara, né? Mas eu falei, eu vou seguir o João, siga o líder. Todo domingo eu mando, não sei se você nota, que talvez tem tanta coisa que eu mando que você não nota, não precisa, já estou até acostumado, mas eu mando no grupo oficial a relação dos aniversariantes. Tenha como hábito, né, fazer o contato aí com quem está de aniversário. Antes já era importante, não é? Mas hoje, com essa questão que a gente está vivendo, se tornou ainda mais importante um contato, né? Então, a Débora, que é minha assessora para assuntos de memória, eu acredito que hoje não tem. Mas o irmão Ramos, amados, e a Zormélia estão completando hoje, exatamente hoje, 40 anos de casamento. Você sabe o que é isso? 40 anos de casamento. Então, Zormélia, ela fica domingo à noite em uma outra tarefa, e mais o irmão Ramos está aqui. Se você puder, dá aí fazer um cumprimento naquilo que a gente está podendo fazer ainda, ou mais do que isso, né? Orar pela vida dele, né? Na vida da Zor. E outros que estão fazendo aniversário. Essa semana, Sirlene fez aniversário. Eu falei, Sirlene, que saudade, né? Irmão JBK fez aniversário também, 28 anos, né? Na presença do Senhor em uma das pernas, não é? Então, vai ter que celebrar ao Senhor e outros também que fizeram aí aniversário. Vamos orar. Deus, a sua palavra será lida. Me ajuda na leitura, na explicação e na aplicação da sua palavra. E que os nossos corações estejam voltados a Ti. Que nós não estejamos preocupados com qualquer outra coisa, a não ser ao Senhor e à sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 3, versos 21 a 38, e me permita um tema assim, que ecoa como se fosse um espetáculo, não é? E aí quando o personagem principal está para entrar em cena, a pessoa, geralmente a narradora diz, com vocês, não é? Então imagina esse espetáculo como sendo a história da redenção, a história da salvação, e de repente, não mais do que de repente, do ponto de vista humano, mas no tempo certo, no tempo pleno, nessa história conduzida pelo Senhor, chega um determinado momento que a gente tem com vocês o Filho de Deus. O Filho de Deus. Domingo passado, e quem não esteve aqui precisa de repente acompanhar a mensagem depois, mas eu só vou salientar, eu falei sobre João Batista, o precursor do ministério de Jesus, aquele que apresentou, preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Falei de João Batista como aquele que, a despeito de ser um filho de um sacerdote, que poderia perfeitamente suceder ao Pai lá em Jerusalém, ele opta de ir para o deserto. E no deserto, Lucas é historiador, então ele é muito criterioso. Ele começa o capítulo 3 falando o seguinte, olha, era o 15º ano
do reinado de Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Draconites, Lisânias, governante de Abilene, Anás e Cafás eram sumos sacerdotes, e foi nesse tempo que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Então você se lembra, você que esteve aqui ou acompanhou online, de que no tempo dessa turma toda, dessas personalidades do mundo da política e da religião, a palavra de Deus não foi até eles, a palavra de Deus foi a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Eu discorri então aqui sobre o perfil de João Batista, discorri também sobre o conteúdo da fala de João Batista e terminei falando do preço que João Batista pagou pelo fato de anunciar o Evangelho. Teve a sua cabeça oferecida numa bandeja. E eu reforcei isso e trabalhei com a ideia de que quem tem a cabeça na bandeja, a coroa da vida na cabeça, né? Então tudo vai valer a pena, como diz a música do Juliano Sol. E aí vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. E daí então, amados, nós temos um contraponto. Eu quero fazer essa preparação para dizer de que os versos 21 a 38 é o contraponto, porque sai João Batista de cena, sai assim, Lucas faz de uma forma muito subliminar, mas muito sutil, diferentemente dos outros evangelistas, porque quem for leitor assíduo da Bíblia e atento vai dizer, poxa, mas Lucas fala primeiro que João Batista seria morto, ou Herodes tinha a intenção de prendê-lo, e ele já apresenta batizando a Jesus, né? Porque a preocupação não é cronológica, a preocupação aqui é como se fosse o seguinte: sai de cena João, para entrar em cena Jesus. Jesus, amados, ele não admite dividir a sua glória com ninguém, nem com João Batista. Jesus não é parceiro, não. Jesus não é um bom camarada. Jesus é o Senhor. Jesus não é o seu amiguinho preferido. Jesus não é o seu amigo imaginário. Jesus não é o cara. Ele é o Senhor. Então tem que sair o João Batista, me permita a expressão Newton rasteira, João Batista tem que sair da reta, que é Jesus. A história da salvação é com Jesus. Então você vai ver essa nuance aqui no texto. Sai João, entra Jesus. E aí, para reforçar, Lucas faz o mesmo que Mateus, Marcos, João e Pedro, em 2 Pedro. Coloca nos lábios de Deus o Pai o reconhecimento de que Jesus era o seu filho amado. E aí Lucas, diferentemente de Mateus, que começa o evangelho falando da genealogia, porque a preocupação de Mateus era outra, não vou entrar em detalhes aqui, Lucas fala o seguinte: agora que eu vou entrar com a genealogia, para confirmar de fato que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que a genealogia de Lucas, diferentemente de Mateus, que vai até Abraão, a genealogia de Lucas vai até Deus. Vai até Adão, e Adão de Deus. Paulo, mais tarde, escrevendo aos Coríntios, vai aproveitar e aos Romanos, vai aproveitar essa bola levantada para colocar Jesus como segundo Adão. Ou como o Cleiton Gadelha, da Charles Spurgeon, diz, não, para ser preciso, Jesus não é o segundo Adão, é o último Adão. De todo modo, naquilo que Adão fracassou, Jesus venceu. Ele é o Adão perfeito. Não é?
Por isso que eu e você não temos que seguir Adão, até mesmo porque todos nós somos filhos de Adão e inexoravelmente, inevitavelmente, nós vamos ter a tendência adâmica, a herança adâmica dentro de nós. Mas nós cremos em Jesus, o último Adão, o homem perfeito, que é a temática do Evangelho de Lucas, né? Jesus, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, João como filho de Deus e Lucas como o filho do homem, o homem perfeito. Vamos ao texto então. Com vocês, o Filho. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz disse do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de Joseque, Joseque de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Rezá, Rezá de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cossã, Cossã de Elmodã, Elmodã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meliá, Meliá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nazom, Nazom de Abinadab, Abinadab de Adimim, Adimim de Arni, Arni de Esrom, Esrom de Farés, Farés de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Terá, Terá de Naor, Naor de Seruque, Seruque de Ragaú, Ragaú de Faleque, Faleque de Éber, Éber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Arfaxate, Arfaxate de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleleel, Maleleel de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Você pode dizer amém à leitura do texto bíblico? É um trava-língua isso daqui, amados. Tenta falar de novo rapidinho. Você vai inventar nome aqui, vai pensar que o pessoal está falando em línguas. É complicado. João Marcos, grande ideia do texto é essa. Jesus, o Filho de Deus, foi reconhecido pelo Pai, vinculado na história da salvação com o Pai e com a humanidade eleita pela graça. O Filho é reconhecido pelo Pai, versos 21 e 22, e o Filho é vinculado com o Pai, versos 23 a 38, sendo que essa vinculação com o Pai implica numa vinculação com a história da humanidade. Por isso que a genealogia de Lucas vai até Adão e não fica até Abraão, porque não se trata apenas dos judeus. Mateus se preocupa muito com o foco destinatários que são os judeus. Lucas é o evangelho universal, no melhor sentido da palavra, tá? Evangelho da universal, ou evangelho universal, que fala sobre a raça humana, toda ela em Cristo, eleita em Cristo e salvos pela graça.
Dando um clique, meu filho, por favor. De início, então, Lucas, diferentemente de Mateus, de Marcos e de João, coloca apenas 2 versos para falar sobre o batismo de Jesus. Ele é reconhecido pelo Pai no ato do batismo. Depois que todo o povo fora batizado, preste atenção, e é interessante que Lucas fala todo o povo. Obviamente que esse todo o povo não significa que todos daquele tempo foram batizados, mas todo o povo no sentido de que houve um movimento de batismo. João Batista, então, pregando no deserto, ali às margens do Jordão, conseguiu realmente evocar a mensagem do Evangelho, porque Lucas pregava o Evangelho, João Batista pregava o Evangelho, como está no versículo 18 do capítulo 3 de Lucas, e anunciava o Evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Jesus é batizado também. E você sabe de detalhes da história. O evangelista Mateus faz questão de registrar que quando Jesus se apresenta para o batismo, há uma hesitação de João Batista. Ele diz, olha, mas era eu que deveria ser batizado por você, e não você por mim. E Jesus então fala, me convém cumprir toda a justiça. É assim, João, você tem que me batizar. Isso é o certo a ser feito na história controlada, governada, escrita por Deus. Isso é justiça. Isso é justiça. Jesus disse a ele. Daí então, amados, as cortinas se fecham para João e se abrem para Jesus. Nós sabemos, e você que estava no domingo passado, soube de que Herodes, o tetrarca, versículo 19 a 22, de Lucas, capítulo 3, mais preciso o 20, 19 a 20. Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas ainda esta, mandou prender João. E aí, amados, a gente lê esse texto e a gente se lembra do que de fato aconteceu e vai ser registrado a posteriori, acerca da prisão de João e daquele episódio envolvendo a Salomé, que a tradição dá o nome de Salomé, a mulher que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é de que João Batista estava encerrando, de certo modo, o seu ciclo. E ele então batiza todo o povo. Lucas dá honra a João Batista, mas apresenta Jesus como aquele que estaria seguindo a história. Um novo ciclo. É um versículo só, versículo 21. Mas dá para se dividir em 2 de maneira clara. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também para. Me parece que Lucas, mais tarde, no capítulo 16, versículo 16, ele vai explicar por que essa parada, por que essa interrupção. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. João Batista batizava as pessoas, chegou a batizar o próprio Jesus, estabeleceu então um novo tempo na história da fé, na história da salvação, onde mais tarde nós vamos ter evidências de que o batismo vai se tornar uma prática comum, e o é até os nossos dias. E nós estamos aí com uma classe de batismo muito vigorosa, muito animada, muito desafiadora, não é, Fabiano? Porque o batismo, amados, se tornou ao longo da história uma ordem de Deus que exige obediência.
do crente. Do crente. Na primeira confissão de fé batista, nós vamos encontrar um capítulo só sobre o batismo. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituído por Cristo, a ser concedida apenas a pessoas que professam a fé, ou que são discípulos, ou ensinados, os quais, sob uma profissão de fé, preste atenção, devem ser batizados. John Norcott, um pastor batista em Londres no século XVII, chegou a dizer assim: a imersão é a indicação de Deus. Então o batismo não se trata, amados, de uma sugestão. Olha, se você tiver vontade, vamos batizar. Não, não. É uma indicação, a imersão, a forma do batismo e também o próprio batismo em si, é uma indicação. É uma ordenança, como nós os batistas costumamos mencionar. Em obediência à palavra de Deus, amados. A primeira confissão, essa que eu estou estudando aqui junto com vocês, ou citando textualmente, do século XVII, na Inglaterra, vai dizer que o batismo responde a 3 símbolos. Primeiro, a lavagem de toda a alma no sangue de Cristo. 2, a participação que os santos têm na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E 3, a confirmação exterior de fé, que tão certo, olha só que texto lindo, amados, tão certo como o corpo é sepultado sob a água e emerge de novo, assim certamente os corpos dos santos serão ressuscitados pelo poder de Cristo no dia da ressurreição, para que reinem com Cristo. Aquilo, amados, que nossa igreja vai repetir, se Deus quiser, no mês de agosto, né, Fabiano? Aqui será uma expressão disso. Um eco, amados, daquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E se você quer insistir ainda mais, Colossenses 3,10 vai dizer: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. E para terminar, Paulo vai dizer aos Gálatas 3,27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olhe para mim. Eu sei, amados, que a gente precisa rever as confissões de fé batista, porque é para ver o quanto que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Hoje você tem batista que reforça tanto a questão do ato de batismo como sendo algo coloquial, comum, simples, que a gente se esquece desses 3 pontos aqui que estão presentes na primeira confissão. Na segunda confissão, um deles vai sair, que é a questão da lavagem de toda a alma no sangue de Cristo, porque naquele período em que estava sendo redigida já a segunda confissão, esse termo lavagem de alma no sangue de Cristo iria soar místico demais. Mas eu acredito que nós precisamos resgatar o sentido dessa primeira confissão. O batismo é algo tão sério que aquele ato exterior, aquele ato de testemunho público, as águas que são as mesmas águas de sempre, o batistério que é o mesmo lugar de sempre, mas representa ali um marco espiritual. John MacArthur vai dizer de que, de certo modo, Paulo conecta o batismo à identificação dos cristãos com o próprio Cristo. E aí John MacArthur vai usar a sua linguagem bem peculiar para dizer o seguinte: assim como um pano encharcado de tinta absorve a cor da tinta, também uma pessoa imersa em Cristo deve assumir a natureza de Cristo.
Então, queridão, queridona, você que não é batizado, não é batizada ainda, tem que sair dessa noite dizendo: eis aí água. O que impede de eu ser batizado? O que o eunuco disse a Filipe. Nós temos, porque cristão é aquele que se identifica com Cristo. Se você não resolve a sua vida para se batizar, eu preciso casar. Casa, eu quero separar, então o que eu... Ata ou desata, mas tem que tomar a decisão do batismo. O próprio Jesus batizou, foi batizado. E aí entra uma excepcionalidade de Lucas. Ou se eu fosse usar uma linguagem rebuscada, seria singularidade lucana nesse texto. Lucas é o único que apresenta Jesus orando depois do batismo. Esse é o olhar de Lucas. Jesus orava. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Lucas capta aqui, amados, somente um historiador, quem sabe se utilizando de fontes, que eu não posso precisar quais, mas captou essa ideia de Jesus orando. E Lucas gostava de retratar Jesus em oração. Sem querer ser chato, mas Lucas mostra Jesus orando em todos os momentos cruciais do seu ministério. Aqui no batismo, 6:12, quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, Lucas fala que ele orou. Na confissão de Pedro, Lucas 18, Lucas registra Jesus orando. Na transfiguração, 9:28, Jesus orando. No Getsêmani, Jesus orando. E Lucas é o único que registra que as gotas de suor se transformaram em gotas de sangue. Agonia na oração. Isso é exclusividade de Lucas também. Na cruz, Lucas registra Jesus orando, sem contar que várias vezes Lucas fala de Jesus indo para o deserto orar, como 5:16, Lucas registra, Judas, né? Que Jesus passava noites inteiras em oração. Então há, amados e amadas, na vida de Jesus uma correlação entre oração fervorosa e bênção de Deus. Aí você deve estar pensando assim, eu sei que o Oséias, o Marques deve estar pensando, mas por que falar de Jesus orando depois do batismo? Por quê? John Piper dá uma ideia e eu achei muito interessante. Lucas 11:13, nós vamos encontrar o seguinte texto, Jesus dizendo: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, e isso é de Lucas, somente Lucas, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque Mateus vai usar o mesmo texto, mas vai dizer, o Pai Celestial dará boas coisas. Mas Lucas diz, o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Então eu creio, amados, que Jesus estava orando por uma manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, para lhe confirmar como Messias, para que o favor de Deus estivesse sobre ele, para que ele começasse bem o seu ministério. E aleluia, Deus respondeu a sua oração. Olha para mim, amados, até Jesus orou pedindo o poder do Espírito Santo. Isso me faz lembrar da história que o reverendo Hernandes gosta sempre de contar, de 2 jovens que resolveram orar durante um tempo pedindo por unção. Não é? Já contei aqui a história algumas vezes, se você já ouviu, me ajuda pelo menos dando um sorrisinho debaixo da máscara. 2 jovens orando por unção, e oravam durante um tempo, até chegou um tempo que um perguntou para o outro, vem cá,
nós estamos orando por unção. Mas o que é unção? E o outro falou, rapaz, eu não sei, mas eu sei que eu não tenho nem você. Então vamos continuar orando. Senhor, me dá da tua unção. Jesus orou, amados, aqui, o céu se abre, e o versículo 22 diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Repita comigo, vamos lá? Juntos. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Mas aí Lucas, o detalhista Lucas, coloca em forma corpórea. Aleluia. Eu queria, amados, que os nossos olhos fossem gravados agora pela eternidade, para a gente ver isso, em forma corpórea, como uma pomba. O Espírito Santo desce sobre Jesus, amados, em forma corpórea. O que seria isso? Por que uma pomba? Eu também não quero delongar, mas por que uma pomba? Jesus em Mateus 10,16 vai dizer, eis que eu envio vocês, ou vos envio, como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. John Piper vai dizer, a pomba sugere pureza, mansidão. Você se lembra do episódio de Noé pós-dilúvio? A inocência. A pomba, amados, é um animal que não é tão majestoso como a águia, ou feroz como o falcão, ou extravagante como o cardeal, mas há beleza na pomba, há pureza na pomba, há mansidão na pomba, há inocência. Por isso que Noé lança a pomba por último, e ela volta com um ramozinho no seu bico. Ela não se contamina, ela não entra em bueiro, ela não gosta de carniça, ela não pisa em lama, ela é pobre, mas é limpinha. É a pomba, ela é simples. O ministério de Jesus foi marcado por esse símbolo, por essa imagem da pomba. Jesus era simples, comum. Isaías vai dizer de que era um homem que não tinha beleza nem formosura. Jesus era tão comum, Jéssica e Samuel, que Judas precisou combinar, agora veio Judas, né? Agora é Judas mesmo. Precisou combinar com o guarda, dizendo o seguinte, olha, aquele que eu beijar, ele é Jesus. Porque era comum. Era a cara de Pedro, era parecido com Tiago, era um homem da multidão comum, inocente. Essa foi uma diretriz, amados, para Jesus que ele recebeu do Pai. É como se o Pai estivesse dizendo para ele, amados, olha filho, você me pediu, você orou, e eu vou te mandar o Espírito Santo. Mas o meu Espírito vai vir, e eu estou ungindo, não é para você ser, não é para ostentação, não é para você usar armas humanas. Eu não estou chamando você para ser majestoso como a águia, feroz como o falcão, extravagante como o cardeal. Eu não estou chamando você para ser o cara da situação. Eu estou chamando você para exercer um ministério de pomba, um ministério não de pompa, mas de pomba. Um ministério de simplicidade. Eu estou chamando você, meu filho, meu eleito, eu estou chamando você para ser manso e humilde de coração. Como ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A profecia, amado, se cumpriu. Jesus foi um cordeiro levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Jesus não berrava. Jesus não reclamava. Jesus não processava ninguém. Jesus não colocou o dedo na cara de ninguém. Jesus não deu ombrada em ninguém, como a gente viu no Senado essa semana. Ele não deu ombrada em ninguém. Ele não cancelou ninguém. Ele não rejeitava com violência. Sua voz era firme, contundente, mas o seu espírito era como uma pomba. Mas a gente precisa aprender alguma coisa com isso, não precisa? Tem tanta gente briguenta por aí. Tem tanta gente que gosta, não, comigo é assim. Igual um técnico aí de futebol que diz o seguinte: eu me arrependo de ter falado com o juiz daquele jeito, mas foi bom porque saiu de dentro de mim aquele negócio. Cara, se aquele negócio é mau, joga fora, mas não joga no outro. Aí o Pai, amados, olha para mim, uma voz. Aqui nós vemos a Trindade, não é? Nós temos Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo em forma corpórea. E olha para mim. Pastor, me explica o que é forma corpórea. Se manifestou em forma de pomba. Em forma de pomba. Vou deixar bem claro isso. E evocando, não posso deixar de evocar esse texto de Isaías 42, como seria o ministério de Jesus. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão sua doutrina. Isaías 42, 1 a 4, se você quiser ler ao final. Olha para mim, amados, Jesus levava desaforos para casa. Ele levava para a casa do Pai. E orava. E o Senhor dava vitória para ele. Jesus, o nosso Jesus, é aquele que diz: se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Se o teu inimigo te forçar a caminhar uma milha, caminhe com ele duas. O padrão de Jesus, olha para mim, é alto. Não é a retaliação, é a reconciliação. Não é o confronto, é o abraço, é o aconchego. Nós temos que aprender que Jesus é isso. É prudente como as serpentes devemos ser, mas simples como as pombas. Nós temos que equacionar isso. Mas nós estamos vivendo uma geração de crentes que são pura briga, pura discussão, pura polêmica. Estão sempre brigando com o mundo, brigando com as instituições. É isso, é aquilo outro, enfim. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, amados. Para de brigar. Você está dando mau testemunho. Você vai na loja, você fala alto, a pessoa não te atende direito, você faz um barraco gospel, coisa diabólica. Você vai atender uma telemarketing, coitada. A mulher está ali treinada para engabelar você, é verdade, mas é o trabalho dela. E você vai e você briga com a mulher. Se for mulher, então você briga mais forte ainda. Para de ser brigão. Para. Qualquer coisa você está no advogado, pequenas causas, você quer ganhar de tudo. Você mente no processo para poder se dar bem. Não tem nada de Jesus em você, cara. Nada. O próprio Deus diz no final do verso 22, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Mateus vai dizer isso, Marcos vai dizer isso, João vai dizer isso. Eu só vou citar 2 Pedro. Achei fantástico essa relação.
Vou até abrir aqui agora. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Porque ele, a Jesus, né, recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Estão comigo, né? Reconhecido pelo Pai. Este é o meu Filho amado. Agora nós vamos ver, amados, o vinculado com o Pai, nos versos 23 a 38. Versículo 23, Lucas, sempre ele. Ao começar o seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Por que ser tão específico na idade que Jesus começou o ministério? Por quê? 30 anos. Porque era com 30 anos que um profeta entrava no seu ofício. Não vou ler, conforme Ezequiel 1:1. Era com 30 anos que o sacerdote começava o seu serviço. Números 4, 3, 35, 39, 43 e 47. E geralmente era com 30 anos que um rei era considerado maduro o suficiente para governar o povo de Deus. Gênesis 41, 46 e 2 Samuel 5, 4. Por isso, 30 anos. Jesus estava pleno para ocupar os seus 3 ofícios, no entendimento calvinista, né? Os 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Outra exclusividade de Lucas: era como se pensava filho de José. Por quê? Era como se pensava filho de José. Por conta, amados, de um entendimento, de um princípio. Eu ouvi essa frase que eu vou citar aqui, para dar honra, a primeira vez lá na Paraíba. Lá em Junco, no culto ar livre, a moda antiga. No Junco só tem coisa moda antiga, né? E lá eu ouvi uma irmãzinha cantando: Jesus, como homem, não teve pai. Como Deus, não teve mãe. Falei, gente, eu tive que vir na Paraíba para ouvir uma frase tão clara. Não, o conceito já era, obviamente, claro para mim, né? Mas uma frase, né, Fernanda, tão legal. Como homem, Jesus não teve pai. Como mãe, como Deus, Jesus não teve mãe. O anjo que anunciou o nascimento de Jesus, em Lucas 1, 30 e 31, diz: Não temas, Maria. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E aí nos versos 34 e 35, Maria, ainda recém-adolescente, amado, saída da puberdade, já estava preparada por conta do casamento que estava se avizinhando, mas era muito nova. Ela disse: Como? Pois eu nunca tive relação com homem algum. E aí o anjo explicou para ela: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Mais uma vez o Espírito Santo, né? Lucas gosta do Espírito Santo. Eu também gosto. Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos, né? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus era como se pensava filho de José. Mas na verdade Jesus era filho de Deus. Como homem, não teve pai. Como Deus, não teve mãe. Então, eu sei que tem gente que está vindo do catolicismo e fala: poxa, mas tem aquela reza da Igreja Católica, aquela oração, Maria, Mãe de Deus. Não é. É uma das maiores mentiras da história do cristianismo.
Maria não era mãe de Deus, só pelo fato de que ela era humana como nós e morreu como nós. Não era divina. Mas o filho que ela gerou era filho de Deus. Aí, amados e amadas, nós entramos na genealogia. Eu quero em poucos minutos salientar aqui, porque eu tenho gente aqui que certamente tem calafrios quando lê genealogia. Tem gente que fala assim, eu não sei por que tem na Bíblia genealogia. Mas é importante, amados. A genealogia de Lucas se movimenta de trás, ou para trás, de Jesus para Adão. Mateus se movimenta para frente, de Abraão para José. Nós temos aqui, John MacArthur vai dizer, na ideia de Lucas, vai de José a Davi, difere significativamente daquela escrita por Mateus. Por isso que tem alguns nomes aqui que não dá para você não vai encontrar em Mateus. Porque Mateus se preocupou com a linhagem real. Então ele pegou só a dinastia real. Lucas aqui foi para o povão, me perdoe a expressão, João, foi para a galera, citou nomes aqui de anônimos. Tem mais anônimos na lista de Lucas do que na lista de Mateus. E isso é de propósito, porque Lucas escreve o seu evangelho visando os anônimos, visando, uma palavrinha também, os proscritos, né? Aqueles que não tinham nenhum tipo de visibilidade. Lucas é especialista em tratar de histórias, amados, que, poxa vida, só ele viu, porque só ele pesquisou acuradamente com esse propósito. John Piper nos alerta, é muito importante dizer também, toda genealogia, não fica bobinho de calcular aqui 30, 40 anos por cidadão aqui, e para ver a idade da humanidade, para dar 7, 8 mil anos. Não. A genealogia não era necessariamente quem foi filho de quem, mas era uma linhagem daqueles que tiveram documentos. Então aqui é uma amostragem muito interessante. Outra, que para seguir o padrão realmente, só os homens estão aqui. Mateus ainda cita as mulheres, tipo Tamar, Raabe e Batseba, para dar destaque com um propósito também. Mateus tem um propósito de citar esses três, ou essas três, né? Lucas só apresenta os homens aqui. Essa genealogia demonstra que Jesus era um homem de verdade. Não era um semideus. Não era um superstar. Jesus tinha um parentesco com Israel. Sim, ele era de Judá. Mas ele também tinha um parentesco com Adão. Ele era da humanidade no geral. E que remonta até Deus, porque Deus é o criador de tudo. Ele era o filho de Deus. Lucas está escrevendo para um gentio, ou para os gentios, para os não-judeus. Ele está interessado na solidariedade de Jesus com a raça humana, aquilo que o saudoso Russell Shedd chamou de solidariedade racial. Lucas está preocupado em apresentar o seu evangelho e o seu Jesus, e o nosso Jesus, como aquele que é aberto para todos os homens. Jesus não é apenas um filho de Abraão, ele também é um filho de Adão. Ele é homem. Aí Paulo vai pegar carona em 1 Coríntios 15, 47 e vai dizer: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, de certo modo, Paulo vai dizer que Jesus, embora terreno, embora de linhagem humana, ele era um homem celestial. E aí, só a confissão mesmo lá de Niceia, Calcedônia, para explicar a gente, 100% homem, 100% Deus.
Homem perfeito. Eu tenho ensinado isso para vocês. Jesus não era um homem divinizado, nem um Deus humanizado. Ele era homem, Deus. Mas homem, comedor de arroz e feijão, como eu e você. Não como arroz e feijão, mas se alimentava como nós. Andou por essa terra, amados. Ficou cansado. João capítulo 4 vai dizer, Jesus estava cansado, teve sede, teve fome, teve uma infância normal, foi envolvido em fraldas quando nasceu. Jesus também foi uma criança normal. Tinha uma profissão, Marcos vai dizer, e registrar em Mateus também, que ele era carpinteiro, sobreviveu com dificuldades. Ele vai dizer, e Lucas vai registrar, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, era empobrecido, mas aí Paulo detona, né? Lá em 2 Coríntios, empobrecido, enriqueceu a muitos, sendo pobre, enriqueceu a muitos. É muito interessante, amados, ver como Lucas faz diferente. A maioria dos evangelistas coloca o batismo seguido imediatamente da tentação, que vai ser a mensagem do domingo que vem. Lucas coloca a genealogia no meio. Lucas, e isso é provável que Lucas tenha inserido essa árvore genealógica para esclarecer a identidade de Jesus como filho amado. Algo que vai ser, na tentação, questionado por Satanás 2 vezes. Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. Então Lucas está preocupado de fazer esse contraponto ficar claro. Quando Deus afirmou a Jesus que ele era o seu filho, mesmo que Satanás o questionasse mais tarde, ele deveria estar firme. E a genealogia aqui de Lucas apresenta de maneira categórica e histórica para nós. O mundo pode questionar a Jesus como filho de Deus, mas nós temos evidências claras de que Jesus era filho de Deus. E ele estava consciente disso. Jesus é o descendente de Israel, o descendente de Adão. No batismo de Jesus, nós somos batizados nele quando morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus. Logo, queridão e queridona, o cristianismo não é uma ficção e o que cremos não é uma ilusão. O Evangelho é real, é fidedigno, é histórico, é experiencial, mas ao mesmo tempo é histórico. O Evangelho, amados, jamais esteve enfrentando oposições no mundo fortes o bastante para silenciá-lo. Olhe para mim, você só não pode confundir a igreja com o Evangelho. A igreja, em muitos momentos da história, tem sido silenciada. Tem sido perseguida, tem sido maltratada, tem sido caluniada. Agora mesmo tem falsos pastores e missionários pregando contra a vacina. São charlatões, são enganadores. Sempre teve assim. Sempre existiu gente que se aproveitou do Evangelho, ou da igreja, para ser preciso, para se beneficiar. Mas o Evangelho jamais se corrompeu. A igreja se corrompeu. O Evangelho não. Isso é importante a gente precisar aqui, porque às vezes a gente ouve o seguinte: o Evangelho está sendo perseguido na Nigéria. Não. O Evangelho está sendo perseguido em Burkina Faso.
Não. O evangelho tem sido perseguido na Coreia do Norte. Não, não é o evangelho. É a igreja. Porque o evangelho sobrevive. Paulo vai dizer, eu estou preso, mas a palavra está solta. João, dá um clique aí, meu filho, por favor. Nós não somos daqueles que seguem a João Batista. O nosso Cristo se chama Jesus. Há muitos em nosso dia seguindo a voz, e não do que clama no deserto. O evangelho é Jesus, amados. Para de seguir voz. João Batista diz, olhe para mim por favor aqui, eu sou a voz do que clama. Eu sou a voz do que clama. Quem clama? Jesus. Eu estou emprestando a minha voz a Ele. Por isso que Lucas faz questão de registrar de que as cortinas estão se fechando para João Batista. João Batista, amados, teve um fim. Teve a sua cabeça na bandeja. Não teve como. E outra coisa, olha para mim, no finalzinho da vida de João, há quem diga que ele até teve uma recaída. Chama os discípulos e fala o seguinte, olha, pergunta lá para ver se é ele mesmo. Mas Jesus, amados, nós seguimos a Jesus. Nós seguimos o que clama, não a voz. João quis deixar muito claro isso, o evangelista, quando ele disse assim, no capítulo 1, versos 6 a 9, né? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ronaldo Lidório disse num artigo, que não vai dar para eu trabalhar com vocês, só os pontos principais do artigo, né? Ele fala primeiro, o evangelho jamais será destruído, derrotado, pois é o evangelho de Cristo. Ele vai falar em segundo lugar, o evangelho não é o plano da igreja para a salvação do mundo, é o plano de Deus para a salvação da igreja. Dá um nó na cabeça da gente, né? A igreja não tem missão, amados. A igreja segue o Deus em missão. A igreja não tem projeto, amados, político. A igreja não tem... Nós vamos levantar com poder nessa nação. A igreja não tem projeto político. A igreja não tem projeto denominacional. A igreja não tem projeto de expansão. A igreja segue o propósito de Deus. O plano é de Deus. A missão é de Deus. Tudo é de Deus. Nada é do homem. E por fim, o evangelho não deve ser apenas compreendido e vivido. Ele se manifestou entre nós para ser pregado pelo povo de Deus. O evangelho, amados, eu conheço pessoas que falam assim, eu gosto de conversar sobre o evangelho, eu gosto de discutir sobre o evangelho, eu gosto de estudar o evangelho. Não, o evangelho não é para ser compreendido, evangelho não é para ser estudado apenas, também, mas não apenas. Porque o que tem de gente evangélica que sabe tudo de teologia, mas é ímpio, não está no gibi. É ímpio. Discute o evangelho, sabe das ramificações da teologia. São caras que eu vou conversar com eles, eu falo, caramba, eu não alcanço isso, mas não vive, não tem caráter. Nunca ganhou ninguém para Jesus, não discipula ninguém, não evangeliza ninguém. Evangelho que não evangeliza é falso evangelho. Jim Elliot, missionário entre os Aucas do Equador, perdeu a vida ali na década de 50. Ele disse no seu diário, escreveu no seu diário, né? Ao chegar o dia da nossa morte, nada mais devemos ter a fazer a não ser morrer. Rapidinho, vamos lá, João. O batismo não é uma questão de opção para quem é salvo ou salva.
em Cristo Jesus. No batismo você demonstra a sua obediência a Jesus. Ele não salva, mas é testemunho do salvo. Só vou ficar nesse ponto porque eu já falei muito sobre o batismo. Pula, João. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para cumprir as expectativas que se tinha em relação a Israel. Israel foi um filho de Deus fajuto. Por isso que Oséias, e essa é a interpretação correta, tá ok, gente? Oséias vai dizer, lá no capítulo 11, aquela expressão que Mateus também vai se referir a Jesus no sentido bem restrito, não é? No capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Mas nesse texto, Oséias está chamando a atenção de Israel, porque vai dizer, quanto mais eu o chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificava aos Baalins e queimava incenso às imagens esculpidas. Porém eu ensinei Efraim a andar, eu carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu que os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor, fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Então Israel era teimoso, obstinado, falhou como filho de Deus. Por isso que Deus fala para Jesus, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E por fim, amados, tem mais um clique, João? Não. Mas de todo modo eu quero terminar em 3 minutos, querendo o Senhor, falando o seguinte. Jesus, o Filho de Deus, foi reconhecido pelo Pai, vinculado na história da salvação com o Pai e com a humanidade eleita pela graça. De certo modo, eu posso afirmar que em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Estão comigo? Amém? Em João vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Paulo vai dizer aos romanos que se o Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Estão comigo? Mas, como filhos de Deus, eleitos de Deus, nós temos que viver de qualquer jeito agora? Virou modinha, amados, me permita essa expressão rasteira, principalmente adolescentes e jovens irresponsáveis, desde pequenininho, pecadores, dizer o seguinte, pegar apenas, Luiz e Roberta que está ouvindo pela internet, é importante nessa ministração, a ideia da eleição, e aí alguns adolescentes, jovens, estão dizendo que tem que viver de qualquer jeito, porque já são eleitos. Eu ouço isso, amados, direto. Queridão, queridona, presta atenção nisso daqui. O eleito persevera. O eleito tem vida de santidade. O Filho de Deus segue a vontade de Deus, tem a imagem do eterno em si. E outra coisa, o camarada pode servir a Deus, falar de Deus a vida inteira e aparentemente, preste atenção, enganaram todos. Mas um dia a máscara cai. Deus revela. Ah, pastor, só quer colocar medo na gente? Não é medo não, é temor mesmo. É desespero, não é medo não, medo é pouco. Ai de mim, amados, se eu não tenho vida com Deus. Essa semana eu vou participar de um congresso sobre vida. Saia da vida superficial com Deus. Eu não quero nada superficial na minha vida. Eu não quero bater no peito dizendo que eu sou eleito, agora eu sou de Deus, eu posso viver de qualquer jeito. Para! Não é assim não. O puritano disse o seguinte, Deus escreve o mapa do céu no coração do seu eleito. E esse mapa era o mapa da santidade. Eu falei 3 minutos, mas me dá mais 2. Ravi Zacarias, um evangelista
de primeira. Tenho livros dele. Um apologeta. Sirlene, ele dava aulas nas universidades, Londres, Estados Unidos, Austrália, no mundo inteiro. 40 anos de ministério, amados. Morreu, se não me engano, 2020. Maio de 2020. Foi lamentado no mundo cristão inteiro. Só que foi descoberto, no final de agosto, ele morre em maio. No final de agosto foi descoberto que ele tinha uma vida secreta. Sombria. Mal comparando, não tem um João de Deus? Era a vida de Ravi Zacarias. Se envolveu em má conduta sexual, abuso, recebeu várias acusações, uma delas ele conseguiu debelar, pagando uma indenização vultosa. Em 4 meses se descobriu que ele explorava e abusava de dezenas e dezenas de mulheres. Ao todo, amados, ele tinha nos seus arquivos imagens de mais de 200 mulheres. Não apenas nos Estados Unidos, mas na Ásia, e centenas de imagens de mulheres jovens, algumas delas nuas. Ele solicitou e recebeu fotos de mulheres até meses antes da sua morte, quando ele já tinha 74 anos. Sabe como terminou a investigação? E a Christian Today registrou a revista? Quando ele morreu, em maio, ele foi elogiado por seu testemunho fiel, seu compromisso com a verdade e a sua integridade pessoal. Agora, eu me arrepio com isso, está claro que fora do palco, o homem que há tanto tempo admirado pelos cristãos em todo o mundo, abusou de inúmeras mulheres e manipulou as que estavam ao seu redor para fazer vista grossa. John Piper, corajosamente, essa semana que passou, abriu o Verbo num artigo chamado Como John Piper lidou com o pecado de Ravi Zacarias. Não vou entrar em detalhes, mas ele disse 3 coisas. Primeiro, a verdade que salva a alma e exalta Cristo pode ser anunciada por hipócritas. Então as pessoas que foram salvas pela pregação do Ravi Zacarias estão salvas. Porque estão salvas, Sirlene, pela verdade. Não foram salvas pelo pregador, o hipócrita Ravi Zacarias. Segundo, abandonar uma boa consciência é o início de um desastre moral. Em algum momento na vida de Ravi Zacarias, ele abandonou a simplicidade da pomba e passou a agir como falcão sobre as suas presas. Mudou de estilo. Cuidado. Cuidado! Isso acontece sorrateiramente. E terceiro, o acúmulo de dinheiro e a busca por um estilo de vida luxuoso no ministério devem servir de alerta do amor por este século. Cuidado com as curtidas, cuidado com a popularidade. E por fim, John Piper disse: não permita que as imperfeições
e as falhas dos homens afastem você da perfeição e do triunfo de Cristo, o qual nunca, nunca decepcionará você. Olhe para Jesus. Porque é igual Pedro quando pediu para caminhar sobre as águas. Quando ele olhou o vento, ele começou a se afundar. Não tire os olhos de Jesus. Abaixe sua cabeça, meu queridão e minha queridona. Vamos vigiar? Vamos vigiar? Vamos prestar mais atenção? Vamos? A pandemia, amados, vai provocar um fenômeno chamado esfriamento espiritual. Ao final da pandemia, vai ser muito comum a gente encontrar pessoas que vão dizer o seguinte: eu me afastei na pandemia. Comum. Vão ser os refugiados da fé na pandemia. Alguns vão voltar, outros nunca mais voltarão. Porque estavam entre nós quando as condições eram favoráveis. Quando não tinha que usar máscara, quando não tinha que ter distanciamento, quando a gente corria algum risco. E eles vão voltar, eles não vão voltar porque já vão se acostumar com o mundo. Triste, mas é verdade. Como Pedro diz, muitos vão sair de nós porque nunca foram dos nossos. Mas é verdade que aqueles que estão olhando para Jesus, diga, eu quero olhar para Jesus. Aqueles que estão olhando para Jesus. Aqueles que estão, olha, pastor, se eu tiver vida e saúde eu vou estar lá. Eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo a igreja, eu vou obedecer. Estes vão perseverar até o fim e serão salvos. Esteja entre estes. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, me fortalece. Tira o meu medo, Senhor. Tira o meu desespero, Senhor. Tira a minha apreensão. Tira a minha resistência à vacina. Tira a minha resistência à vida, ao trabalho. Deus, eu não sei o que eu vou fazer, até hoje está difícil, mas renova a minha vida, Senhor. Eu estou aqui um osso seco no vale, mas derrama o seu Espírito sobre mim. Enquanto Jesus orava, o céu se abriu. Senhor, abra os céus. Fala comigo que eu sou seu filho. Senhor, não me deixa no escuro. Eu tenho medo do escuro. Diga, eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo de pensamentos suicidas, pensamentos de depressão, pensamentos de morte. O pecado está junto comigo como esteve junto com Ravi e Zacarias. Eu posso não abusar de mulheres hoje, mas eu tenho vontade, Senhor. Senhor, me mantenha santo, Senhor. Não deixa eu cair. Não deixa eu pecar, Senhor. E já que pequei, não deixa eu permanecer no pecado, Senhor. Por favor. Deus, a tua palavra é esta. O teu recado é esse. Eu vejo tanta gente que poderia estar mais firme na tua casa, mas está amando o mundo. Gente que ficou em casa para ver jogo. Gente que está trabalhando no domingo,
sem necessidade, só para fugir das suas responsabilidades de fé. Deus, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, desenhe um mapa do céu no nosso coração. Faça isso, Deus. Nos mantenha focados em Jesus. Sempre, sempre, sempre. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente e diga: Jesus, eu me apego em Ti. Eu preciso de Ti. Eu me agarro a Ti.